disponibilizar para vocês e eu vou criar uma outra sessão. Eu vou criar uma outra sessão com o nome OBMap, para vocês acessarem lá, tá? Então, por exemplo, na geometria espacial, quer dizer que não vai aparecer triângulo e outros polígonos e retas e pontos? Significa que não vai aparecer? Não, eles vão aparecer. Só que agora a gente vai trabalhar com objetos que têm profundidade. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um poliedro. É um poliedro que, inclusive, o pessoal que estuda comigo no terceiro ano, vocês trabalham isso, tá? Aqui, ó. Isso aqui é um poliedro, tá vendo? A gente chama ele de icosaedro. E ele aparece nas aulas, lá no final. O professor mostra um desse. Então, observe que isso aqui, cada tampa dessa, que é chamada de face, é um triângulo. Vocês conseguem identificar isso? Ô, professora, no meu não tá aparecendo nada. Tá Mas na ela minha tá câmera? mostrando. Eu não tô aparecendo não para vocês? Tá, aqui tá normal. Ah, É é na minha assim, ó, câmera. velho. Eu tava na outra tela. É na minha câmera, Foi mal. tá? Volta aí para minha câmera, por favor. Então, aqui eu tenho um icosaedro. Então, cada face dessa é um triângulo. Tá vendo? Isso aqui é um poliedro. Ele não é um polígono. Ele é um poliedro, é um objeto tridimensional, tá? Então, na geometria espacial, a gente vai trabalhar com objetos aqui. Então, a gente vai ser capaz de estudar e de calcular o número de arestas, o número de faces, o número de vértices, saber calcular, por exemplo, a ideia é que você tenha um icosaedro e você tenha um outro objeto dentro e você calcular algumas coisas, certo? Esse vai ser o nosso objetivo aqui. Então, quem assistiu às aulas percebeu que frequentemente eles falavam de temas de geometria plana, não é isso? Falou do teorema de Pitágoras, falou sobre seno, cosseno. O que mais que falaram? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa de que vocês estudaram, que ele usou lá? Apareceu triângulo, né? Triângulo retângulo, apareceu diagonal, apareceu uma série de coisas. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai avançando gradativamente. A gente vai ficar nesses vídeos, nesses 14 vídeos, talvez pelo mês inteiro. E sempre que for necessário, a gente vai voltar para a geometria espacial e revisar o tema de geometria. Desculpa, a gente vai voltar para a geometria plana, que é a geometria do ensino fundamental. E a gente vai revisar o que for necessário. Tá certo? Combinado Ô, assim? prof, Diga. a senhora acha que a gente consegue terminar em um mês? Olhe, o programa é terminar em um mês, tá? Mesmo que vocês não se aprofundem como nas videoaulas, se eu ver que vai ter necessidade de avançar um pouco mais, pelo menos essa primeira parte, a gente continua em outra. Continua no outro mês, entendeu? Entendido. Tipo assim, hoje eu vou falar de posições entre retas, a gente vai discutir os exercícios. Se eu sentir que vocês, assim, não estão conseguindo acompanhar, aí eu vou ter que sentar e replanejar, passar mais tempo. Porque, por exemplo, aquela parte de contagem, de probabilidade e tudo, eu tenho 4 alunos dos 6 que já viram. Então, eu vou priorizar temas que nenhum de vocês viu. Entendeu? Aí eu posso dar prioridade para a geometria espacial, passar um pouco mais de tempo e depois revisar os temas que vocês já viram. Certo? Eu comecei com esse porque ele é um dos mais extensos, digamos assim. Mesmo que a gente, por exemplo, hoje eu não vou resolver o problema da UBMAP, eu queria resolver
mas eu fui sentindo que vocês possivelmente não responderiam, não teriam condição de responder a lista, digamos assim. Então, eu preferi segurar um pouquinho para a gente estudar primeiro essa primeira parte, né, de pontos, retas e planos, e aí deixar para a semana que vem a parte de poliedros. Então, a gente vai ver aqui, o primeiro exercício do módulo que eu deixei para vocês era para determinar em qual das situações a gente tinha um plano. Deixa eu só completar aqui que a geometria espacial, o nosso objeto de estudo são pontos, retas e planos. E esses pontos, retas e planos, que eu vou falar já já o que que é, eles vão formar os nossos objetos que a gente vai estudar. Por exemplo, o cubo, aqui, ó, o cubo. Vão formar uma pirâmide, certo? Só que aqui eu estou representando esses objetos no papel. Então, assim, pode ser que para alguns de vocês ainda seja difícil enxergar esses objetos como objetos tridimensionais. Só que aqui a gente está representando esses objetos no papel. Então, assim que a gente voltar presencial, eu vou dar um jeito da gente marcar oficinas para construir esses objetos, para ficar uma coisa mais concreta e para vocês absorverem melhor essa parte. Então, a gente vai estudar esse tipo de objeto. O exercício 1 do módulo, alguém chegou a ver o módulo? Tentou resolver? Como é que foi? Eu dei uma olhada, mas não tentei responder, não. O primeiro exercício pedia para determinar em qual das situações abaixo a gente necessariamente determinaria um único plano, né? Então, a gente tem 3 elementos que são fundamentais. O ponto. Um ponto é um ponto, né? Não tem uma definição formal. Todo mundo sabe o que é um ponto. Que eu vou representar aqui por essa bolinha e um pezinho. A gente tem uma reta, que é um conjunto de pontos que estão alinhados, né? Então, a gente representa aqui. E nós temos um plano. O plano seria uma folha de papel. Se a gente fosse fazer uma simulação com concreto, o P seria uma bolinha minúscula, o R seria um conjunto de bolinhas, assim, alinhados, e o plano seria um pedaço de papel, tá? Aqui, ó, o papel. Isso aqui seria o meu plano. Só que estou mostrando na minha câmera aqui, tá? Para quem não tá na coisa. Isso aqui seria o meu plano. Então, a geometria plana, ela acontece aqui nesse papel. A geometria espacial acontece nesse papel e no entorno. Então, você pode ter mais de um plano, né? Um em cima do outro. E a gente vai aprofundar isso. Então, existem algumas situações que determinam um plano. Como é que eu formo um plano? Um plano, ele tem infinitos pontos. Então, imagine um monte de bolinha aqui. Esses infinitos pontos, assim, um coladinho no outro, formam um plano. Mas eu posso ver esse plano também como um conjunto de infinitas retas. Infinitas retas. Aqui. Então, um exemplo. Deixa eu pegar um ponto P. Aí, imagine que eu pego uma vareta. Tem aquela vareta de pegar varetas? Você bota aqui. Aí, imagine que você rode essa vareta. É como se você estivesse varrendo o plano. Todas as varetinhas que você coloca, elas formam um plano. Agora, imagine que essa vareta elas tenha comprimento infinito, assim. Então, se você colocasse infinitas varetas passando por um ponto aqui, elas iam formar um pedaço de papel.
infinitas linhas. E aí, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo. Sim. Beleza. Então, lá na videoaula, o professor ele comentou que existem situações que determinam um plano, né? Aí vamos lá. Será que 3 pontos distintos determinam um plano? Na opinião de vocês? Se tiver ligação entre eles, Tem um teorema, um resultado, aliás, que diz o seguinte, que por 3 pontos que não são colineares, ou seja, eles não estão em uma mesma reta. Não sei por que que formou essa seta aqui. Se você tem 3 pontos não colineares, ou seja, eles não estão aqui, ó, nessa mesma reta, você consegue formar um plano. Você só precisa de 3 pontos. Por 3 pontos não colineares, passa um único plano. Tá? Então, essa letra A é um resultado. Aqui está certo. E se eu tiver uma reta e um ponto? Eu tenho essa regra aqui, tá? Que por 3 pontos não colineares passa um único plano. Vamos ver a situação da letra B. Você tem uma reta e um ponto. Uma reta R e um ponto P. Será que essa reta e esse ponto determinam um único plano? Será que eu consigo encaixar essa regra que eu mostrei nessa situação B aqui? eu acho que sim. Para ter um plano, um único plano, tem que ter 3 pontos não colineares, certo? Com essa reta e Ah, esse plano, então não colineares é não na mesma linha, né? Na mesma reta. eu já tenho um ponto P, eu preciso de mais 2 pontos. Só que uma reta possui infinitos pontos. Ou seja, ela tem infinitos pontos aqui, ó. Então, eu vou representar alguns deles. Aí, o que é que eu faço? Eu vou escolher 2. Então, como eu tenho o A, o B e o P, eu tenho 3 pontos. Então, a reta R e o ponto P, eles determinam um ponto. Porque, em particular, a reta tem 2 pontos. E com o P que está fora, eu vou ter 3 pontos não colineares. A gente diz isso. Professora, Oi. satisfaz uma dúvida minha. O que seria um ponto colinear? Ótima pergunta. Alguém gostaria de responder? Acho que alguns de vocês já sabem essa resposta. Na verdade, teoricamente eu sei. Eu queria que a senhora mostrasse. Tipo, o desenho aí. Tá. Deixa eu só terminar aqui.
Três pontos, eles são colineares quando eles estão em uma mesma reta. É uma definição. Três pontos são colineares quando existe uma reta que contém três pontos A, B e C contém uma reta que contém os pontos A, B e C. Então, aqui eu teria ponto A. Imagina aqui, por exemplo, ponto B e o ponto C. Se você conseguir passar uma reta aqui, eu digo que eles são colineares. Até aqui tudo bem? Então, se eu fizer uma reta entre dois pontos, mas o terceiro não tiver nessa reta, eu posso criar uma face. Isso. Você cria um Entendi. triângulo, né? Isso. É o caso do triângulo, né? Os vértices de um triângulo. A, B e C. Observe que o A e o C eu consigo colocar numa reta, né? Consigo colocar. Cadê? O A e o B, eu tenho essa reta. Porque se eu tiver dois pontos, eu consigo passar uma reta. Inclusive, isso é um teorema. Aqui, eu consigo passar outra reta. E em BC também. Aí eu vou formar um triângulo também, né? Além disso, o segmento A, B e C formam essa reta. O segmento AB, BC e AC formam um triângulo. Só que eu não consigo formar uma reta que tenha os três ao mesmo tempo. Todo mundo consegue perceber isso, que não dá para fazer essa reta? Sim. Né? Então, o que é que vai acontecer? Esses pontos são não colineares. Descer isso aqui. Tá? Vamos voltar aqui para o problema. Então, a gente viu que a letra B também determina. Duas retas concorrentes. Será que elas determinam um único plano? Se eu encontrar três pontos não colineares, determina. Como é que seriam duas retas concorrentes? Paralelas? Quem acha que são retas paralelas? Deixa eu ver aqui o chat. Então, existem as retas. Existe a posição relativa entre retas. As retas no plano, né? Elas podem ser paralelas. Eu tenho uma reta R e uma reta S. Então, eu digo que elas são paralelas desse jeito. R, duas barras S, tá? Ou seja, não existe encontro entre elas. Retas paralelas. Existem as retas concorrentes, que é o caso da letra C.
em que a interseção é um único ponto, tá? Nas paralelas, a interseção é um conjunto vazio. E nas retas concorrentes, a interseção é um único ponto. Elas se cruzam. Você pode ter retas concorrentes que são perpendiculares ou não. Vão continuar sendo retas concorrentes. E você vai ter um outro caso em que as duas retas coincidem. Ou seja, você tem a reta R, aí você imagina a reta S por cima dela. A gente diz que são retas coincidentes. Ou seja, qualquer ponto dessa reta R também vai ser ponto da reta S. Elas coincidem. Elas são a mesma coisa. Então, a gente costuma dizer que a interseção é uma das próprias retas. A interseção é R e também é o próprio S. Isso aqui é a notação Isso aqui é a notação que a gente usa para representar essas retas. Até aqui alguma dúvida? Não. E aí, os meninos? Eu tô de boa. Eu também. Beleza. Quem não estiver falando, pode falar no chat, tá? Beleza. Então, se eu tenho duas retas concorrentes, aqui, essas retas determinam um plano? Sim, vários pontos. Por quê? Elas determinam um plano. Porque do cruzamento até dois pontos finais dá para fazer um plano. Eu pego 2 pontos de uma e um ponto da outra reta. Só não pode ser na mesma reta, senão eu vou ter pontos colineares. Eu peguei aqui dois pontos de R e um de S, ou eu posso... lembrando que o ponto de S não pode ser esse, tá? Porque senão eu vou ter pontos colineares. Aí não pode. Eu não posso pegar a interseção, não. Aí eu tenho A, B e C e eu consigo... Opa! E eu consigo fazer esse plano aqui, que a gente geralmente chama por uma letra grega. Tá bom? Ok. Aí eu vou colocar tome os pontos A e B pertencente a R e C pertencente a S, onde C não é o ponto de interseção das retas, né? Temos aqui a letra D. E cadê a letra E? Tentem fazer a letra D e a letra E. Desenhe aí. Duas retas paralelas e duas retas quaisquer. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês, beleza?
Lembrando que a gente está no espaço. Então, você tem duas retas paralelas no espaço. Você imagina, aqui, ó, olhem para minha câmera, por favor. Você imagina duas retas assim, paralelas no espaço, tá? É só para desenhar, é? E verificar. Pronto. Sumiu minha tela, não foi? Foi. Foi. Voltou agora. Olha só. E aí, na opinião de vocês? Duas retas paralelas determinam um único plano? Na minha opinião, sim. Alguém discorda? E no caso da letra E? O que é que muda da letra D para a letra E? É porque não tem uma definição da posição das retas. Hum, Aí fica meio difícil saber. pronto. Esse é o ponto. Duas retas paralelas sempre vão determinar um único plano. Por quê? Vamos lá. Aqui, você tem. Imagine duas retas no espaço, assim. R e S, paralelas. Tá bom, posso pegar um ponto aqui e dois pontos aqui. Tá? Eu tenho três pontos não colineares. Então, eu tenho um plano que passa por aqui, né? Agora, e se eu pegasse um outro ponto aqui, ó, a linha? Será que esse A' BC vai formar o mesmo plano ou vai formar um outro plano? Você pode imaginar duas folhinhas de papel separadas, assim. Eu acho que forma outro já. Ah, não, formou o mesmo porque tá no mesmo espaço, eu acho. Tá? Você tem como fazer a demonstração disso, tá? É um teorema. Mas toda vez que você tiver dois planos paralelos, desculpa, duas retas paralelas no espaço ou num plano, não importa os pontos que você pegar. Se esse A' for qualquer outro ponto, você ou o BC sejam outros pontos, você sempre vai estar formando o mesmo plano. Duas retas paralelas, você sempre vai conseguir passar um plano por elas. Agora, na letra E, o que é que vai acontecer na letra E? Aqui.
a gente pode imaginar um cubo. Dá para ilustrar melhor o cenário. Tá? Olha só, eu vou chamar cada vértice, que é cada encontro aqui dessas arestas, por uma letra, tá bom? A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Será que duas retas no espaço sempre vão formar um plano? No espaço. Quando elas são paralelas, a gente já viu que sim. Faz sentido, é razoável você pensar isso. Agora, vamos considerar aqui, por exemplo, a aresta AB. Peraí que essa espessura aqui tá péssima. Essa aresta... Opa! Aqui. Essa daqui, ó. AB, tá bom? E AE. Esse caso aqui, se a gente prolongar o segmento, o pedacinho de reta é um segmento, né? Se eu prolongar aqui, essas retas, elas serão o quê? Elas serão paralelas, serão concorrentes ou coincidentes? Concorrentes? Concorrentes. E a gente viu em um dos casos que duas retas concorrentes conseguem determinar um plano. É só eu pegar o ponto A, o ponto B e o ponto E e eu vou formar um plano. Ok? Só um momento, tá? Só um momentinho. Pronto, voltei. A gente mostrou aí um caso em que os segmentos são concorrentes. Mas vamos ver uma outra situação aqui que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte, imagine que eu pegue agora esse pedacinho e esse pedacinho aqui, que está lá atrás. Então, olha aqui para minha câmera, por favor. Eu tenho esse segmento e tenho um assim lá atrás, tá vendo? Eles estão assim. Essas arestas, elas são paralelas? Na opinião de vocês? Não. Mas elas não se encontram. Vocês concordam? Nesse momento não, Né? mas se tiver um prolongamento, se encontra. Não vai se encontrar. Porque é como se você tivesse uma caneta aqui, bem na sua frente, e uma outra aqui atrás, ó, perto do meu rosto. Ah, Não tá, eu tinha importa o visto quanto do você lado. prolongue. Essa situação, ela só acontece no espaço. No plano, isso não acontece. Agora, você pode ter aqui a minha reta com o meu lápis, né? E a outra aqui atrás. Por mais que você prolongue,
né? A gente sabe que a reta, ela não tem fim, né? Aqui a gente está representando ela por conta da nossa mente que, visualmente, né, com um objeto, a gente não consegue construir uma coisa infinita desse jeito. Mas elas nunca vão se encontrar. Mas elas também não são paralelas. Mas aí no espaço, dizer que duas retas não se encontram, simplesmente não se encontram, não é suficiente para definir quando duas retas são paralelas. Você tem que ter mais uma informação, que é a seguinte: duas retas elas serão paralelas no espaço se, primeiro, elas não tiverem pontos em comum, que é o caso aqui que a gente já se convenceu, e elas estiverem no mesmo plano. Se você conseguir construir um plano em que as duas estejam dentro desse plano. Como assim? Vamos lá. Eu vou. Aula online é engraçado, né? Porque você tem que fazer todo um malabarismo aqui para poder dar aula. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Tá bom. Vocês estão vendo aqui a minha folha de papel, né? Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Eu tenho aqui, imagine que imagine que o segmento AB é esse aqui, do cubo, beleza? Aliás, eu tenho um cubo aqui. Acho que vai ser até mais fácil fazer com esse cubo. Aqui o cubo, beleza? Aqui. Aí a aresta B, ela tá aqui. A aresta que eu tô falando é essa daqui de trás, tá? Aí, beleza. Imagine agora que eu tô representando o AB aqui e o FG tá aqui atrás. Aqui, o AB e o FG aqui atrás. Se eu pegar esse ponto aqui que está furando o papel, imagine que a reta está continuando aqui para baixo. Se eu pegar dois pontos daqui e esse pontozinho que está furando o papel, esse pontozinho e essa reta vão estar no mesmo plano. Vocês conseguem enxergar essa parte? Sim. Esse ponto aqui. Mas se eu pegar um ponto mais em cima, esse ponto e essa reta, dois pontos dessa reta, vão formar esse plano aqui do papel ou vão formar outro plano? Outro. Formar um outro assim, né? E se eu pegar um ponto mais em cima e dois pontos aqui, eu vou pegar esses dois com esse, vou formar um plano assim, ainda mais inclinado, ou seja, para cada ponto dessa reta, eu vou formar um plano diferente. Ou seja, elas não podem ser paralelas, porque essa reta eu nunca vou conseguir colocar todos os pontos num plano só, como se elas fossem assim. Entendeu? Aí, nesse caso, quando isso acontece, a gente dá um novo nome para essas retas. A gente chama essas retas de retas reversas. E é o caso que só acontece na geometria espacial, tá? Deu para entender um pouco o que eu quis? Deu para entender bastante. Se fosse no presencial, a gente podia ter mais recurso, né? Mas Usar dois cabos de vassoura? eu abri o GeoGebra aqui para poder mostrar para vocês, só que eu tô com o meu notebook, eu não sei se ele vai suportar, o processador dele vai suportar. Mas eu tenho aqui o plano tridimensional. Vocês estão vendo aqui a minha imagem? Talvez Uhum. para alguns de vocês seja uma novidade, mas eu tenho o plano cartesiano. O plano tridimensional não. Os eixos X, Y, Z, plano tridimensional. Eu tenho a janela tridimensional. E aí, eu posso construir um cubo aqui, tá? Vou construir um cubo. Certo?
construir o cubo aqui. Tá vendo o cubo rosa? Aham. Beleza. Aí eu vou pegar uma reta e vou passar aqui pelo plano A, pelo segmento AB. Essa é a reta. Tá vendo aqui? Aí eu falei GC. O GC tá lá atrás. Talvez não dê pra ver, mas aqui na imagem parece que eles se cruzam, né? Mas não é verdade, ó. Tá vendo? Aqui, eles não se cruzam. Aham. Aí, olha só que legal. Eu vou pegar aqui. Vamos ver se realmente são vários planos, na real. Vou selecionar 3 pontos. A, B e esse ponto aqui de baixo. E a gente vai ver que vai ter um plano aqui realmente. Plano azul. Eu vou subir mais um pouquinho. Eu vou pegar um ponto aqui, ponto I. E vou formar, passando por A, B e I, um outro plano. Tá vendo que é outro plano? Tá dando para enxergar? Sim. Sim. Deixa eu mudar a cor dele. Se o meu processador ajudar. Fica laranjinha. Fica laranja. Se eu pegar esse ponto G aqui, que é a aresta, desculpa, que é vértice, eu vou ter o A, o B e o G. Aí eu vou ter um outro plano. Ou seja, para cada ponto dessa reta, eu vou formar vários planos. Ou seja, eu não consigo, para todos os pontos da outra reta, formar um único plano. Se eu quisesse fazer o GC e mudar aqui na reta AB, ia acontecer a mesma coisa. Só que os meus planos eles iam estar com outra inclinação. Então, quando isso acontece, a gente diz que as retas são reversas. Eu vou voltar aqui pro meu Word. Acho que ajudou mais, né? O GeoGebra aqui para visualizar. Ajudou bastante. Vou voltar aqui pro meu material. E aí, para a gente concluir, que eu vou dar um intervalinho para vocês tomarem uma água, sair um pouco da tela do celular. Duas retas quaisquer no espaço, elas não vão formar um único plano. Não necessariamente, tá? A pergunta era, será que duas retas quaisquer, elas vão formar um único plano? Nesse caso, não necessariamente. Se elas forem paralelas, vai formar. Se elas forem coincidentes, não vai formar também. E se elas forem reversas, elas vão formar mais de um plano. Então, esse é o único caso que falha. Aí a resposta é depende, né? Ou seja, não. Se as retas forem paralelas, se as retas forem paralelas, sim. Se forem coincidentes, não. Né? Inclusive, você não vai ter nenhum plano, né? Porque você sempre vai pegar 3 pontos colineares, aí não vai rolar. Se as retas forem reversas, não. Até aqui, ok? Sim.
Bom, pessoal, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos. Aí vocês descansam um pouquinho e a gente volta. Mas eu vou deixar gravando e vou só desligar a câmera e o microfone, combinado? Ok, Agora, 10h10, todo mundo aqui, beleza? combinado. Acaba às 11 horas. Eu tinha combinado que terminaria às 11. Mas quem não puder ficar até o final, acessa a gravação depois. Beleza? A gente volta daqui a pouco.
Vamos voltar, né? Retomar. Me acompanham aqui? Estão aqui? Sim. Sim, professora. Não escuta. Eu demorei mais de 2 minutos, né? A gente saiu 10, 12. E aproveitei e fui comer um pão, tomar um café, que eu comi muito cedo. E hoje teve jogo do Brasil, né? Infelizmente o feminino do Brasil perdeu. Aí eu comi muito, muito cedo. E aí dando aula, né? Aula. Às vezes você não, o estômago fica meio vazio. Bom, então retomando aqui, a gente tratou das posições relativas entre retas no espaço. A gente descobriu que existe situações em que duas retas no espaço, elas não formarão necessariamente um único plano, elas formarão mais de um plano. Então, nesse caso, nós temos retas reversas, que aí é uma novidade, talvez, para a maioria de vocês, né? Acho que todos. O pessoal que está no primeiro ano, segundo ano, vocês estão sendo aí, de certa forma, está sendo antecipado, né? Coisas que vocês estudariam em outros anos, tá? E aí, o segundo problema da nossa listinha pede para a gente classificar em verdadeiro ou falso. E aí a gente vai discutir cada item. Queria ouvir vocês para a gente interagir mais. Vocês estão ouvindo um som ambiente, né, de martelo, mas é o pessoal da reforma da cozinha aqui que estão reformando, certo? Mas eu acho que tá dando para, não tá atrapalhando muito não, eu acredito. Mas se vocês quiserem que se estiver muito incomodando muito, principalmente quando ligar a máquina, vocês avisam, tá bom? Na verdade, eu não tinha nem percebido. É porque o barulho fica bem lá longe, porque esse microfone, ele tira o ruído, mas quando liga a máquina não tem como não ouvir, entendeu? Beleza. No exercício 2, a gente precisa classificar as afirmações em verdadeiro ou falso. E o item A pergunta assim: duas retas são coplanares ou são reversas? Lembrando que a gente está no espaço. Nosso universo não é somente a folhinha de papel, mas é todo o espaço. Então, duas retas no espaço ou são coplanares ou são reversas. É uma afirmação. Será que ela é verdadeira ou ela é falsa? Para facilitar, eu vou desenhar novamente aqui aquele cubo, porque eu acho que com o cubo a gente consegue enxergar melhor as coisas. Tá bom? Ok. Então, duas retas no espaço, elas são coplanares ou são reversas? Se for falso, a gente vai ter que dizer uma outra situação que pode acontecer entre duas retas. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que é verdadeira ou falsa? Falso.
Pera. Eu tinha pensado nas retas. Como é que fala? Coincidentes? Não, competitivas. Não, competitivas não. Concorrentes? Concorrentes. Só que elas também são coplanares, né? Perfeito. Então é Vamos verdadeira. retomar aqui as posições relativas entre retas. A gente tem retas coincidentes, né? Que são, que são coplanares, apesar delas não formarem um único plano, elas formarem mais de um plano, né? Porque você pode ter a reta e você pode girar assim e formar infinitos planos. Por exemplo, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Eu quero mostrar essa situação para vocês. Vocês já viram sistemas de equações? Já estudaram essa parte na escola? Sim. Um sistema de equações, para quem não estudou, é quando você tem várias equaçõezinhas que têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. O mesmo valor, por exemplo, para o x, tem que satisfazer a primeira, a segunda, a terceira equação, quantas equações você tiver no seu sistema. Sistema é por esse motivo. E tem uma coisa muito legal que você consegue fazer uma relação entre sistemas de equações e posições entre planos. Então, dependendo do tipo de sistema, se o sistema é possível, se o sistema é determinado, impossível, possível, indeterminado, você tem várias posições entre planos, porque as soluções podem formar pontos, um ponto, retas ou planos que se intersectam ou não, tá? Eu não sei qual foi a abordagem que foi feita no ano passado. Ano passado foi bem ruim, porque não deu para a gente aprofundar muita coisa, né? Mas eu acho que vocês já ouviram falar, pelo menos o pessoal do terceiro ano. Então, esse assunto aqui que a gente está vendo, ele é revisitado lá na parte de sistemas de equações. E se você tiver o livro e quiser pesquisar também, você pode pesquisar. Deixa eu salvar na área de trabalho aqui. A parte. Compartilhar a tela inteira, que é mais vantajoso. Eu vou mostrar para vocês aqui a situação das retas coincidentes, tá? Que elas formam infinitos planos. Aí eu tenho uma determinada reta que passa pelos pontos A e B que eu marquei. Aqui, reta F. Chamou de F. Tá vendo aqui? Vou colocar os eixos que facilita para a gente ver. Aí agora, eu vou construir uma outra reta, passando aqui pelas retas, pelos pontos C e D. Vou até colocar uma outra cor. Aqui, vou chamar de uma outra cor. Então, vai ficar uma em cima da outra, tá? A F e a G, tá vendo? Que tá uma em cima da outra. Estão acompanhando? Ok. Deixa eu ver o restante aqui do pessoal. Então, eu vou pegar e vou traçar um plano, de forma que esse plano tem essas retas.
Vou traçar um plano. Então, vou pegar aqui. Opa. Tem que fazer uma adaptação aqui, porque o GeoGebra ele não plota por conta da situação de você ter infinitos planos. Eu vou marcar pontos de forma geral, assim, no meu espaço, né? Marquei aqui. Opa. Pegar esse eixo aqui azul e vou pegar o ponto E, ponto F e o ponto G aqui. Então, por essa reta, eu vou passar, pegar essa reta e o ponto E, vou formar um plano. Se eu pegar as mesmas retas que são coincidentes e passar por F, eu vou ter outro plano. E se eu pegar a reta e passar por esse ponto lá de cima, eu vou ter mais um plano, tá vendo? Ou seja, a minha reta, olha aqui para a minha câmera, por favor. A minha reta, aliás, esse meu eixo azul, ele tem infinitos pontos, é como se fosse uma outra reta. Então, eu posso pegar qualquer ponto aqui desse eixo azul e eu vou formar vários planos. Ou seja, uma reta tem infinitos pontos. Logo, se eu pegar a reta amarelinha e pegar 2 pontos dessa reta amarelinha e junto com um ponto dessa reta aqui que está azul, para cada ponto eu vou ter um plano diferente. Então, é como se você fosse subindo assim, o plano fosse ficando cada vez mais inclinado ou para baixo. Então, como existem infinitos pontos nessa reta azul, eu tenho infinitos planos que eu posso formar de forma que essa reta esteja dentro desse plano. Aí você pode perguntar, professora, mas aqui a reta está para... Só que, lembra que eu disse que o plano, na verdade, ele não tem fim? E que aqui a gente só está representando um pedacinho do plano e um pedacinho da reta? Então, você imagina que esses planos, é como se fosse só uma fatia do plano. Você imagina que ele está se expandindo para todas as direções. E a reta está lá dentro no plano. Ok? Ok. Ok. Então, aqui, voltando para o meu documento Word, inclusive vocês podem baixar o GeoGebra e vocês podem fazer esses testes. Vocês vão baixar o aplicativo GeoGebra. Ele tem um símbolozinho de um monte de pontos, bolinhas com uma linha assim, tipo, fechada. E você vai na janela de geometria e você pode construir tudo se você quiser no seu celular. Então, aqui, eu posso ter retas coincidentes, de forma que eu, como conclusão, eu consigo traçar infinitos planos que tenham essas retas, tá? Pela situação que eu mostrei no GeoGebra. Eu tenho retas paralelas, porque eu mostrei isso porque o nosso objetivo era tratar do verdadeiro ou falso. E tenho as retas que são reversas, ou seja, você tem uma reta aqui num plano e você imagina uma outra reta aqui furando esse plano. Assim, ó.
exemplificado aqui pelas arestas desse cubo, né? Se eu pegar, por exemplo, a B, ela é reversa com esse segmento, ou com esse aqui de trás, que está pontilhado porque ele está atrás. Não é que a aresta é pontilhada. Ou seja, duas retas, ou elas serão reversas, que é essa situação aqui, ou elas serão coplanares. Por quê? Porque as retas coincidentes, elas sempre estarão no mesmo plano. Eu sei que eu tenho infinitos planos, mas as duas estarão sempre nesse mesmo plano. As retas paralelas, elas sempre serão coplanares, porque basta eu pegar um ponto aqui de R, por exemplo, e 2 pontos de S, eu vou ter 3 pontos que não são colineares e, consequentemente, por resultado, né, um resultado base da geometria espacial, eu consigo formar um plano passando por esses 3 pontos. E se as retas forem concorrentes, né? Retas reversas aqui. Tá faltando as retas concorrentes, né, Moisés? Mas elas também são. Né? Mas se as retas forem concorrentes, se as retas forem concorrentes, é a mesma situação que a gente viu no exercício anterior, né? Pego 2 pontos aqui de S, um ponto de R que não seja da interseção, senão eu vou ter 3 pontos colineares e não vai funcionar. Aliás, funciona. Eu vou voltar para o caso das retas coincidentes, né? De formar esse plano. Mas eu consigo fazer um plano de forma que R e S estejam nesse plano. Ou seja, eu tenho duas situações. Ou as retas são reversas, ou as retas são coplanares. E aí, elas coplanares, elas podem ser coincidentes, elas podem ser paralelas, ou então elas podem ser concorrentes. Ok? Logo, duas retas, elas são coplanares ou reversas. Letra B. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A gente acabou de falar sobre isso, né? Elas têm é a definição das retas concorrentes, né? Elas terem um único ponto em comum. Inclusive, tem um teorema que diz assim, que se duas retas têm 2 pontos em comum, elas são coincidentes. Porque se você tivesse duas retas que não fossem coincidentes, a reta ia fazer isso aqui, ó. Entendeu? Aí você usa os postulados da geometria espacial, que eu vou passar para vocês, para a gente ver esses casos também. Letra C. Duas retas coplanares são paralelas ou concorrentes. Duas retas coplanares são paralelas ou concorrentes. E aí, verdadeiro ou falso? Me parece verdadeiro. Parece verdadeiro? Eu acho que é falso. Porque existem as retas paralelas, concorrentes e coincidentes, né? É. Uma coisa comum a gente achar que ser paralelo e ser coincidente é a mesma coisa, né? Só que não é a mesma coisa.
porque nas retas paralelas elas não se encontram. E nas retas coincidentes, todos os pontos são comuns. Então, isso não está dentro da definição de paralelismo. Então, Moisés, ela é falsa porque aqui está faltando o caso das retas serem coincidentes. Coincidentes. Tá? Alguma dúvida, meninos? Thales, João, Rodolfo. Não, professor. Beleza. Letra D. Duas retas distintas, não paralelas, são reversas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? E aí? Vou descer aqui mais um pouquinho para vocês verem os casos. Eu sei que vocês ainda estão se acostumando com eles. Duas retas que não são paralelas, elas são reversas? Não, porque tem o caso do nome, da concorrente. E das retas coincidentes também. Mas as retas concorrentes mata logo, porque retas concorrentes não são paralelas, mas elas não são reversas, né? Elas têm um ponto em comum, estão no mesmo plano. Então, a gente tem um exemplo de retas que não são reversas e que não são paralelas. Logo, essa afirmação é falsa. E por último, duas retas concorrentes são coplanares. Vou voltar aqui para você. Verdadeiro. Ela é verdadeira porque nós conseguimos pegar 3 pontos não colineares usando essas duas retas e, por propriedade, por 3 pontos não colineares, você consegue traçar um plano, né? Ou seja, duas retas concorrentes, elas são realmente coplanares. Tá bom? Então, a gente fez os 2 primeiros exercícios do módulo 1. Vamos aqui para o terceiro. Vamos tentar terminar os exercícios introdutórios. E aí vai ficar como exercício para vocês completar a lista. Agora que a gente deu uma revisada, né? E aí para a próxima semana, eu acredito que vocês vão conseguir responder bastante coisa. Aí a gente só vai tirando as dúvidas. Certo? Certo. Ok. Deixa eu copiar aqui, porque quando tem figura, gente, é ruim e símbolo, né? Então, para evitar perder ainda mais tempo, eu vou importar do Adobe. Aí aquela parte dos outros vídeos, pessoal, a gente vai chegar, só vai demorar um pouco mais, tá bom? E eu vou disponibilizar esse material aqui lá no site para vocês também, que aí vocês podem revisar por lá. O exercício 3, ele tem um cubo, só que esse cubo, a diferença é que os vértices estão nomeados de forma diferente, mas cada vértice é uma letra.
Aí ele solicita aqui, ó, observe o cubo da figura abaixo e classifique as retas dadas em concorrentes, paralelas ou reversas. Letra A reta AB e a reta CD. Será que elas são concorrentes, paralelas ou reversas? Eu queria destacar aqui que quando eu tenho essa notação, ou seja, essa representação, a gente está dizendo que eu estou falando da reta AB. A gente lê assim, reta AB. É uma setinha com, uma linha com o símbolo da seta nas duas direções. Por quê? Porque isso representa que não tem fim. Aí, se fosse só o segmento, eu representaria assim, ó, só com traço, para indicar que tem um ponto de início e um ponto de final, entendeu? Segmento AB. E se eu fizer assim, começar e ter uma seta? Alguém se lembra o que é que significa isso aqui? Deu branco agora. Seria uma semi-reta, ou seja, ela é quase uma reta. Ela tem começo, mas não tem fim. Aí, geralmente começa com um ponto e ela continua em uma direção. Então, ó, as retas AB e CD. Vamos conferir. A reta AB está aqui. E a CD está aqui. São segmentos, né? Se eu for imaginar a reta, eu imagino o prolongamento dela assim, né? Então, elas são paralelas, concorrentes ou reversas? Paralelos? Elas são paralelas. É só lembrar que um quadrado, eu tenho esses ângulos iguais a 90 graus. Então, essa distânciazinha aqui vai ser sempre a mesma, nunca vai mudar. Ou seja, não importa o quanto que a reta seja prolongada, você nunca vai, elas nunca vão se encontrar. Pelo desenho, assim, a gente não pode confiar apenas no desenho, tá bom? A justificativa formal é que esses segmentos, eles estão sempre a uma mesma distância. Então, quando eu prolongo esse segmento, essa distância entre as retas vai continuar se mantendo. Aí, lá na frente, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como calcular a distância entre duas retas. Já entrando em geometria analítica, mas tem como calcular essa distância, tá bom? E aqui a distância, nesse caso, é fácil, porque vai ser justamente a medida do lado desse cubo. Então, se o lado medir 1, a distância entre as retas vai medir 1. Portanto, as retas AB e CD, elas são o quê? Vocês Paralelos. comentaram aí. São paralelas. Perfeito. E as retas AB e GH? Vamos desenhar aqui. Vou apagar o CD e acender o GH. E aí, será que essas retas, elas são paralelas? Elas são concorrentes? Parecem ser paralelas também. Elas são paralelas. Eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho a justificativa de por que elas são paralelas, tá? Eu vou apagar aqui as coisas para poder limpar a imagem, certo? Olha só. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um prolongamento aqui do A até o H. E posso fazer a mesma coisa
do B até o G. Certo? Todo mundo concorda que isso é um cubo. Então, todas as faces vão ser de que forma geométrica? Um dadinho. Esse aqui, ó. Estou mostrando na imagem da minha webcam. O formato de cada uma dessas faces, dessas tampas, vai ser no formato de que figura geométrica, gente? Um quadrado. Um quadrado. Então, esses quadrados são todos iguais. E aí, se eu pegar e ligar esse vértice com esse, eu vou ter uma diagonal. São as linhas que não juntam os vértices, que a gente vai tratar mais para frente, sobre o que é diagonal. Então, essa diagonal aqui, AH, ela é igualzinha a essa diagonal BG. Tá? Essas arestas todas têm a mesma medida. E essa daqui tem essa medida igual a essa. Aí, o que é que você formou? Você formou um paralelogramo. Você tem 4 lados. E esse amarelo aqui, BA, com o outro amarelo, eles são... na verdade, eles têm a mesma medida. E aí, como os 4 lados, os lados opostos, eles são iguais, essa figura aí é um paralelogramo. Por ser um paralelogramo geralmente a gente vê desse jeito, né? Mas um retângulo também é um paralelogramo. Por quê? Porque essa aqui mede igual a esse aqui também. E pela construção, esses ângulos também são iguais. Aqui eu estou dando a justificativa formal, certo? Elas são paralelas mesmo, visualmente vocês se convencem disso, mas tem uma justificativa mesmo, formal. Então, como isso aqui é um paralelogramo, a gente conclui que essas retas aqui são paralelas. Tá bom? Ok. BF e FG. São concorrentes, eu acho. BF e FG. O que é que acontece aqui, gente? Perceba que se eu prolongar BF, eu vou ter isso. E se eu prolongar FG, eu vou ter isso. Logo, elas vão se encontrar, né? Elas vão se encontrar nesse ponto F aqui, nesse vértice. Como elas se encontram nesse ponto e não se encontram mais em nenhum lugar, né? A gente diz que elas são concorrentes, como a Maria falou pra gente. Tá bom? FE e CG. Vamos verificar essas retas agora. FE. E CG. E aí? Essas retas, elas são coincidentes? Concorrentes? Elas são concorrentes? Não, Não são. Elas são paralelas? Não. também não. Então,
elas não são coincidentes também, visivelmente, né? Então, só resta que elas são reversas. E realmente, né? Os pontos C, F, G formam um plano, que é o que forma essa face aqui. Agora, se eu pegar, por exemplo, o ponto E e ligar com essa reta, melhor dizendo, com esse segmento CG, eu vou ter esse plano aqui, ó. Eu vou ter esse plano. Vai estar cortando o plano, vai estar cortando o cubo assim, na metade. Então, eu tenho, só com 2 pontos eu formei 2 planos. Ou seja, elas não se encontram, mas elas não estão no mesmo plano, porque eu consegui formar 2 planos com 2 pontos diferentes dessa reta FE. Logo, elas são retas reversas. Ok? E por fim, AG e FC. AG não são, Parecem ser do mesmo tipo. não são vértices. O A está aqui e o G está aqui em cima. Então, eu vou passar por dentro do cubo. E o FC é uma diagonal dessa face aqui. Vamos para o GeoGebra para a gente enxergar melhor. Que aí a gente encerra a nossa aula. É o seguinte, pessoal. Eu quero fazer uma premiação interna da escola. Por exemplo, se você... Assim, a UBMAP, ela tem a premiação dela, mas eu queria premiá-los porque é um desafio, né? Você já tem toda a carga de aulas e tudo, e a gente está aqui estudando, vocês estão fazendo além do que a escola está propondo. Então, eu quero fazer uma premiação com vocês. Então, é o seguinte, eu vou passar atividades, e à medida que vocês forem participando, que vocês forem entregando as listas de exercício, tudo organizado, vocês vão recebendo pontuações. E vai ser a mesma ideia da UBMAP, menção honrosa, medalha de prata, medalha de bronze, prata e ouro, certo? Então, vocês poderão ganhar uma premiação da escola para vocês. E na UBMAP funciona assim, existe uma cota de medalhas de ouro, de prata e bronze, mas mais de um aluno pode ganhar a medalha de ouro, por exemplo, ou a medalha de prata. Então, vocês 6 podem ganhar, na nossa competição da escola, os 6 podem ganhar a menção honrosa. Ou os 6 ganhar a medalha de bronze, né? Só o ouro que, assim, eu vou dar o ouro para quem realmente eu perceber que teve a maior evolução. Não significa que, quem saber mais. Porque você pode saber muito, pegar as coisas muito rápido, mas não se esforçar. Ou se esforçar pouco, né? E eu posso ter um aluno aqui de vocês 6 que dos 6 é aquele que talvez tenha mais dificuldade, mas que eu vou observando que ele evoluiu, entendeu? Começou meio devagar, não estava acompanhando, mas aí fez os exercícios, caprichado, explicando certinho. E aí vocês têm uma curva de desenvolvimento. Então, eu vou premiar pelo quanto que vocês aprendem, né, acertam, mas também pela participação, certo? Então, a primeira atividade que vocês vão fazer
é entregar essa lista de exercícios toda resolvida para mim. Do jeito que vocês, assim, eu vou dar um prazo e vocês vão entregar aquilo que vocês conseguiram fazer, entendeu? Por exemplo, professora, eu só consegui fazer até metade. As outras eu realmente não consegui. Você vai entregar o que você conseguiu. Só que a premiação não vai contar apenas com as listas. Vai contar com a participação de vocês, tirando dúvida, entendeu? Interagindo. Ficou claro? Aham. Ô, professora, pode ter consulta? Consulta livre, consulta. Pode. Pode sim. Essas listas estão todas resolvidas, certo? Só que, assim, quem vai fazer a prova são vocês, né? Então, só, por exemplo, só consultar por consultar e copiar a resposta não é interessante, né? Uma coisa é você, poxa, tô aqui resolvendo, e não consegui fazer de jeito nenhum. Mas assim, lembra que eu disse que a OBMAP, ela é escrita? Então vocês têm que treinar a escrita também. Então estou fazendo isso mais por esse motivo. Sei lá, a resposta pode estar lá, mas ela não vai estar tão bem explicada, talvez. Entendeu? Ou um símbolo, você pode errar um símbolo. Então, aqui a gente vai corrigir essas coisas. É importante que a gente corrija. E aí vocês vão enviar pelo Google Sala de Aula, pela plataforma que eu fiz. Como vocês enviam as atividades da escola. Tá bom? Ok. Então, assim, vocês 6, no mínimo, vocês vão sair com. Podem sair com a menção honrosa aqui da escola. Entendeu? Compartilhar aqui minha tela para a gente fazer esse último exemplo e finalizar a aula, tá? Já passei bastante do horário. Tá aqui o eixo. Vocês estão visualizando o GeoGebra? Aham. Lembrando que vocês podem usar, baixar o GeoGebra também, tá? Fiz aqui fazer o cubo bem grandão. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai representar as retas AG e FC. A AG é essa daqui, ó. E a FC é essa daqui. A AG é uma diagonal do cubo e a FC é uma diagonal de uma face. Estão vendo a diferença? Que a FC ela tá nessa face e a AG tá passando por dentro do cubo, cortando mesmo ele. Estão vendo? Aham. Sim. Então, pelo GeoGebra, a gente já consegue concluir, né? E aí? Elas se cruzam? Eu Elas sei, são só que eu esqueci o concorrentes? nome. Como é? Eu sei, só que eu esqueci o nome. Tá bom. Elas são paralelas? Não? Não são, né? Porque eu não consigo formar um plano que tenha as duas. Não é possível, apesar delas não se interceptarem. Cadê? Travou aqui o computador. Elas são coincidentes? Não, eu acho que não. Não, né? Porque uma tá em uma face e a outra tá lá no meio do cubo. Elas não tem nem condição delas coincidirem, né? Serem exatamente a mesma reta. Até porque, ó, o ponto A, ele não tá nessa face aqui. FBCG, nesse quadrado. Ou seja, já tem um ponto que não tá nessa reta FC. Logo, elas não são coincidentes.
Então, só resta Então, elas serem reversos. reversas. Essa mesma. Essa mesmo. Eu tenho que anotar essas coisas para memorizar. Sou péssimo disso. Ó, e tem que estudar, viu? Quem faz segunda fase da UBMEP tem que estudar. Não, o problema não é estudar, não. O problema é lembrar nome. Mas isso aí é só com prática mesmo. Então, qual que vai ser a atividade? A gente está encerrando a nosso encontro de hoje. Eu vou deixar salvo o PDF dessa aula. Vou colocar no Google Sala de Aula. Vou colocar no meu site também, para quem gosta de acessar as coisas lá pelo meu site. E essa eu vou fazer uma tabela de pontuação também, por exemplo. Vou atribuir uma pontuação para essa atividade, né? Sei lá, de 0 a 10. E aí, de acordo com as atividades, eu vou fazer uma avaliação junto com participação e tudo. Mas, assim, o envolvimento na escola também conta, viu? Porque tem gente que é assim: ah, não vou fazer mais nada, só vou estudar para o OBMEP, entendeu? Não é assim. Tem que ter toda uma administração do tempo de vocês. E eu vou finalizar mostrando a lista de exercícios que eu estou cobrando de vocês agora. Deixa só o meu computador colaborar, né? Só mais um pouquinho de nada. E a gente termina. Olha só, a lista já está lá no Google Sala de Aula. Eu coloquei junto com os vídeos. Então, na próxima aula, essa lista tem que vir respondida. Vocês vão ter dúvidas em alguns exercícios? Vão. Não tem problema, tá? A gente vai, na próxima aula, estudar poliedros. Então, vocês vão ter 2 listas para fazer, porque vocês não fizeram o dever que era responder essa lista. Se vocês tivessem respondido essa lista nessa semana, já não precisava fazer, era só bater foto e enviar. Então, ó, tem essa lista aqui. Nós fizemos os exercícios introdutórios. Vocês vão fazer os exercícios de fixação. Se a gente tiver alguma dúvida dessa lista, a gente continua, tá? Faz a primeira parte da aula sobre isso e a segunda parte de poliedros, tá bom? Aí, essa segunda lista de exercícios, eu vou fazer assim, eu não vou cobrar essa segunda lista, não. Se concentrem nessa primeira lista das 3 primeiras páginas, ok? Fizemos os introdutórios, vocês vão fazer os introdutórios, né, passar limpo, os de fixação e os de aprofundamento. Aí, na próxima aula, a gente, se der tempo, entra na parte de poliedros. Eu acho que vai Ô, funcionar melhor professor, assim. essa que a senhora mandou hoje no grupo, é? Ou foi ontem? Que já estava no Google Sala de Aula junto com os vídeos, só que ele ficou lá embaixo. Aí eu acho que vocês não viram, Realmente, não vi. entendeu? Não foi que eu mandei ontem, ela já estava no Google Sala de Aula, entendeu? Então, só por isso. Então, ó, atividade de hoje. Entregar a lista de um nome. Pontos, retas e planos. Aí, se vocês quiserem usar o GeoGebra para poder tentar enxergar melhor, entendeu? Até vocês se acostumarem, entendeu? Porque vai chegar uma hora que vocês não vão precisar tanto do GeoGebra. Aí vocês escrevem
No caderno mesmo, de matemática da escola. Combinado? Ok. E eu vou criar uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês postarem. Vou botar a lista e, caso vocês queiram em outro local lá, né? E vocês enviam para mim. O prazo é até... Vocês querem até quando? Digam aí para mim. Aí quem diz é a senhora. Não, porque às vezes eu cobro uma data e pode ser uma data ruim. Porque assim, eu prefiro que vocês entreguem, tipo assim, até 5 da tarde da quinta, por exemplo. Pode ser. Tá? Até uns 5 da tarde da quinta-feira. Agora sim, não é para entregar na quinta, né? Se você fizer antes, você entrega antes. Mas é mais para eu ter uma noção do que vocês fizeram para revisar a aula da sexta, né? Se eu precisar ajustar alguma coisa. Eu perceber assim, poxa, eles realmente não conseguiram fazer, aí eu vou ter que passar mais tempo pensando, procurando assim, revisar a aula para ajudar vocês. Que também não adianta, né? Eu podia botar assim, façam de poliedros e tal, aí vocês nem fazem uma coisa, nem faz outra. Eu acho melhor assim. Combinado, pessoal? Combinado. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou terminar a gravação e ela vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula da OBMEP, certo?